Olá, queridos irmãos, como é que estão, né? Espero que estejam bem, né? Debaixo da graça e da proteção do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, estamos aqui, né? Mais uma tarde, nesta tarde de terça-feira, para darmos continuidade ao estudo do livro Exercita-te na Piedade, de Jerry Bridges, né? Como queiram aí. Hoje nós vamos estar estudando o capítulo 15, que trata sobre a benignidade, e estamos caminhando para o fim, né? Essa semana a gente termina a nossa série de estudo nesse livro, que tem sido muito edificante, tem sido desafiador para as nossas vidas, e espero que vocês, assim como eu, estejam tirando muito proveito, né, dos estudos, dos ensinamentos desse autor, que é maravilhoso, que tem como é que eu posso falar? Tem uma simplicidade no falar, de forma prática, de forma didática, né, de nos ensinar sobre formas de como nos exercitarmos na piedade. Então, né, para a gente dar início aí, vamos ver aí Deixa aparecer a imagem que não está aparecendo. Aqui, agora sim. Do capítulo aí que nós vamos estudar, que é o capítulo 15, que trata sobre benignidade, né? E eu quero começar aí para vocês com uma pergunta. Vocês já pararam para pensar o que significa benignidade? O que é ser uma pessoa benigna? Será que é ser uma pessoa bondosa? Será que é ser uma pessoa que tem domínio próprio? Será que é uma pessoa ou é uma pessoa besta, né? Assim, fulano é besta demais, faz de tudo pelos outros. O que é ser uma pessoa benigna? O que é benignidade? O que é ser uma pessoa benigna? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Coloquem aí nos comentários. Para você, o que é ser benigno? O que é benignidade, né? Eu particularmente, eu nunca, apesar de a gente ler várias vezes, né, sobre o fruto do Espírito, eu nunca tinha parado para estudar, né, para me afundar, me aprofundar sobre a questão da benignidade, o que significa ser benigna. Mas aí vamos ver o que é que as escrituras, né, o versículo-chave que geralmente o autor nos traz sobre o tema, né? E hoje sobre benignidade específico. O fruto do Espírito é bondade, Gálatas 5, do 22 ao 23. Revistam-se de profunda bondade, Colossenses 3, 12. Então aí são os dois títulos, os dois versículos-chave, né, que o autor vai nos trazer. Então, muitas vezes nós oramos pedindo paciência ao Senhor. Senhor, me dê paciência que eu já estou por aqui, estou a ponto de explodir. Me dê paciência, Senhor. Muitas vezes nós oramos pedindo amor, né? Oramos pedindo pureza, né? Para que Deus nos torne puros os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras. E também oramos pedindo domínio próprio, né? Só para exemplificar alguns dos frutos. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já orou pedindo a graça da benignidade? Você já orou? Eu confesso que nunca. Nunca orei, Senhor, me torna uma pessoa benigna, uma pessoa bondosa. Né? Eu não lembro se eu já orei, eu não lembro, né, de ter orado pedindo isso ao Senhor. Então, de certo modo, é difícil definir a benignidade, porque com frequência ela é confundida com mansidão, outra virtude cristã que nós devemos buscar. E aí eu trouxe aqui para vocês uma citação que o autor traz de Billy Graham, né? Billy Graham define a benignidade como brandura no trato com outras pessoas. Ela demonstra uma mansidão sensível pelos outros e cuida de não ser insensível aos desejos alheios. Olha aí que bela definição do que significa ser benigno,
né? Billy Graham define como brandura no trato, né? Ser dócil, ser gentil na forma como eu trato as outras pessoas. A benignidade demonstra uma consideração sensível pelos outros e cuida de não ser insensível aos direitos dos outros, né? Ter sensibilidade, ter doçura no tratar com o outro. Isso aí é um exemplo de definição que o autor nos traz, que é Billy Graham que define, né? A benignidade é uma característica ativa, né? Como eu falei antes, muitas vezes algumas pessoas confundem ela com mansidão. Então, a benignidade é uma característica ativa. Ela descreve a maneira como devemos tratar os outros. Então, o que é uma pessoa benigna, né? Em resumo, é a maneira como nós devemos tratar os outros. Já a mansidão descreve a reação cristã adequada quando os outros nos maltratam. Então, benignidade é a forma como eu devo tratar o outro e a mansidão é a forma como eu reajo a quando as pessoas me maltratam, né? Essa é a definição aqui que o autor traz. Então, a benignidade se exemplifica pela maneira como lidamos com uma caixa de copos de cristal, né? De fina qualidade. É o reconhecimento de que a personalidade humana é valiosa, porém é frágil e deve ser manejada com cuidado, né? Quem já se mudou, aí eu já me mudei, acho que uns 5 vezes, né? Em 7 anos de casamento. E assim, a gente sabe que nós, donas de casa, quando a gente vai preparar a mudança, tudo mais, que a gente coloca os nossos pratos, as taças, os copos, que são coisas mais frágeis de vidro, a gente coloca lá numa caixinha e coloca lá um aviso, né? Cuidado, vidro, pelo menos eu coloco, né? Cuidado, vidro, especifico o que é. E o autor vai trazer que essa mesma forma que nós lidamos com essa caixa, com de peças valiosas, de cristal, de vidro, né? Ela é frágil, ela tem é fina, ela é frágil, né? E é por isso que nós devemos tratar, ela é frágil, mas ela é valiosa, nós devemos tratá-la com ter o manejo, na forma de manejar, a forma de levar, de cuidar, de tratar, ela tem que ser diferenciada, ela tem que ter cuidado. Então é esse mesmo apreço que nós devemos ter por outras pessoas. Então o cristão ele deve ser benigno e manso, porque são essas as virtudes que se assemelham a Deus. Deus ele é um Deus manso e é um Deus benigno. E aí o autor vai nos trazer em Isaías 40, verso 11, deixa eu até ver se eu coloquei aqui para vocês. Isso, eu coloquei aí, que vai tratar sobre a benignidade de Deus, né? E ele vai dizer, como pastor, a benignidade em Deus, né? É aquele, como pastor, ele cuida de seu rebanho. Com braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamenta as suas crias. Né? Então, ele traz para junto de si, ele trata com amor, com brandura, com cuidado. Deus é um Deus benigno, né? E é essa mesma característica que nós devemos exercer, ser benignos com os outros, da mesma forma que o Senhor é benigno, é bondoso conosco, né? Então, que melhor exemplifica a benignidade do que um pastor levando seus cordeirinhos junto do seu coração, né? Trazendo ao seu colo, cuidando, né? Então, esse é o exemplo de Deus, né? Que o autor nos traz. Deus é esse Deus benigno, bondoso, caridoso, que cuida, que se preocupa, que tem zelo pelas suas ovelhas, que somos nós. E o autor também vai nos trazer, né, aí a questão da benignidade de Cristo, né? Paulo apelou para os cristãos de Corinto, né, pela mansidão e pela bondade de Cristo, 2 Coríntios 10, 11. Como é que o Novo Testamento descreve a bondade de Cristo?
né? Uma passagem familiar no Evangelho de Mateus dá-nos um quadro da benignidade dele, que diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, busquem aprender de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 ao 30. Né? William Hendricks diz que o Novo Testamento síriaco traduz a palavra manso como tranquilo. Por conseguinte, a expressão de Jesus é: vinde a mim e eu vos descansarei, porque sou tranquilo e achareis descanso para a vossa alma, e acharei descanso para vós mesmos. A conduta de Cristo foi tal que as pessoas se sentiam tranquilas na sua presença, né? Eles tinham prazer de estar na presença do Senhor. Este efeito é outra operação da graça da benignidade, é fazer com que as pessoas se sintam agradáveis às nossas presenças, né? Quando a gente chega, as pessoas digam: caramba, lá vem fulano, e fico entusiasmado, fico feliz. Caramba, eu gosto de conversar com fulano, eu gosto de estar com ele, da presença dele. E não que as pessoas, quando a gente chega num ambiente, as pessoas: lá vem fulano insuportável, pelo amor de Deus, só quer ter a razão, só quer estar certo, não sabe ouvir, só quer falar, parece uma matraca, não para de falar, pelo amor de Deus. Então, o nosso modo deve se assemelhar ao de Cristo, né? Onde as pessoas têm prazer em estar conosco. As pessoas sentem-se descansadas ou tranquilas na presença do cristão verdadeiramente benigno. Fulano, quando chega, traz uma paz, né? Uma leveza de alma, e não quando fulano chega, não um peso, uma coisa carregada, né? Isso não deve ser do nosso feitio, não deve ser característico nosso, mas devemos fazer com que as pessoas tenham prazer em estar na nossa presença. Porque é leve, é suave, é agradável, né? Temos em Mateus 12, 20 outro quadro de benignidade com que Cristo nos trata, né? Ele diz assim: não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. O caniço rachado, deixa eu até ver se eu coloquei aí o versículo para vocês. Isso, coloquei Mateus 12, 20, né? Então, o caniço rachado e o pavio que fumega referem-se a pessoas que sofrem, né? Que são espiritualmente fracas ou têm pequena fé, uma fé pequena. Jesus trata tais pessoas com benignidade, com bondade dessas pessoas mais frágeis. Ele não as condena por sua fraqueza, ele não vem com mão pesada, mas pelo contrário, ele as trata benignamente até que a verdadeira necessidade delas seja exposta e estejam abertas para receber a sua ajuda. Com que beleza seu encontro com a samaritana exemplifica esta benignidade. Com firmeza, mas com amabilidade. Jesus continua a provar a necessidade dela, até que ela própria a reconheceu, né? E pediu-lhe que a suprisse, né? Ele pede a água. E ela disse: olha, mas a água ele diz: essa água que você, a água que você me der, você vai tornar a ter sede, mas a água que eu lhe der, né, fluirão rios de água viva no seu filho. Você não vai voltar a ter sede, né? Ele convenceu ela de forma bondosa que ele tinha água viva para dar. É tanto que ela saiu e foi falar, né? Jesus falou um pouco da vida dela e depois ela foi falar desse profeta benigno que ela encontrou, né? Então ele tratou ela com benignidade. No apelo que fez aos coríntios pela mansidão e pela bondade de Cristo, Paulo exemplificou essa benignidade, né? Poderíamos parafrasear suas observações dizendo: agindo como Cristo agiria nessa situação, apelo para vós. Não exijo, mas insisto, mas não exijo e não insisto, mas eu apelo para vós, né? Paulo poderia ter repreendido os coríntios
por terem permitido em sua comunhão os que procuravam solapar-lhe a autoridade apostólica. Porém, ele não fez, né? A gente sabe que em alguns momentos aí, muitas vezes, a autoridade de Paulo foi questionada, né? E Paulo não foi, vamos dizer assim, duro, né? Mas ele preferiu exercer o fruto da benignidade produzido pelo Espírito. Quando Paulo escreveu aos Filipenses dizendo: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, ele referia-se especificamente à humildade de Cristo. Mas podemos aplicar esta ordem a todos os traços do caráter de Cristo. Como seus seguidores, nós devemos cultivar a benignidade que caracterizou a sua vida, né? Cristo, ele foi benigno, e é esta qualidade, é este fruto que nós devemos também seguir. Então, o autor vai nos trazer aí também um outro ponto, que é tratando os outros com benignidade, né? Tratar os outros. Um perfil da benignidade, conforme deveria manifestar-se em nossa vida, incluiria, em primeiro lugar, né, diligenciar no sentido de que os outros se sintam à vontade ou tranquilos em nossa presença, ou ser sensível com todos, né? Não deveríamos ter opiniões tão intransigentes, nem ser tão dogmáticos, ao ponto de outros terem medo de expressar suas ideias em nossa presença, mas devemos antes ser sensíveis para com todos. Vocês já prestaram atenção que tem pessoas que não conseguem ouvir, né? Tem pessoas que não conseguem ouvir, só que falar, e muitas vezes está certo, né? Tá certo em tudo, né? Fulano, não, eu tô certo em tudo, não é porque isso, e não ouve as pessoas. Então, a gente tem que fazer com que, uma das características de uma pessoa benigna é fazer com que as pessoas se sintam à vontade, se sintam tranquilas em nossa presença, que as pessoas possam olhar para nós, caramba, fulano me traz tanta paz, eu vou me abrir, eu vou conversar com ele sobre isso, porque ele sabe me ouvir, né? Tem pessoas que a gente quer desabafar, mas elas não sabem ouvir. Muitas vezes, para uma conversa, a pessoa só acaba falando, não, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, e não dá espaço para o outro se abrir, para o outro conversar, não sabe ouvir, né? E talvez se a gente for prestar atenção, nas nossas características físicas, né? Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca por algum motivo, não é verdade? Para a gente ouvir mais e falar menos, a gente tem que aprender a ouvir as pessoas, né? Então nós devemos ser sensíveis para com todos, tornar a nossa presença agradável a todos. Então, em segundo lugar, né, que está aí para vocês, a benignidade demonstrará respeito pela dignidade pessoal de outras pessoas, da outra pessoa. Onde se fizer necessário, ele procurará mudar uma opinião ou atitude errada por persuasão e bondade, e não por dominação ou intimidação. Né? Com todo cuidado, cuidará e evitará a coerção mediante ameaça, quer direta ou quer indireta. Né? Como exemplo, como Paulo, por exemplo, né? Que evitou seu apelo aos coríntios, né? Apelo por Cristo, em vez de dizer, olha, eu sou, e exercer, sabe, ser duro com ele, ameaçar, intimidar, não, mas é com bondade. A benignidade também fará com que evitemos linguagem áspera e maneira ríspida, né? Buscando antes responder a todos com sensibilidade e respeito. E irmãs e irmãos, vamos ser sinceros que muitas vezes nós na nossa vida, né, a gente tende no nosso dia a dia a muitas vezes ser ríspida com as pessoas, seja com os nossos maridos, com os pais, com os filhos, com o pessoal do trabalho, seja lá quem for. A gente tem, como é que eu posso dizer? Tem esse costume de muitas vezes a gente responder de forma ríspida, né? De forma grosseira com as outras pessoas. Mas as escrituras nos recomendam, né, que antes nós devemos responder a todos com sensibilidade e respeito,
prontos para mostrar consideração para com todos. O cristão que é benigno, ele não se sente com liberdade de dizer o que pensa e deixar que as farpas caiam onde cai. Não, eu sou assim mesmo e eu vou falar, e se a carapuça serviu, posso fazer nada, né? O cristão que ele é benigno, ele não age assim, né? Ele não age como as suas palavras não são como uma faca afiada pronto para ferir as pessoas. Isso é o oposto de benignidade. Então, quando achar necessário ferir alguém com suas palavras, também a pessoa benigna procurará curar essas feridas com palavras de consolo e estímulo. Se fulano está pecando, então a gente deve, né, ir firme, denunciar o pecado. Olha, você está pecando nisso, 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 nisso. E muitas vezes, quando os nossos pecados são denunciados, nos ferem, né? Mas com o ato de ferir, nós temos que vir também com um bálsamo, né? Cristo, ele perdoa os seus pecados, arrependa-se. O Senhor é benigno, o Senhor é bondoso, ele está para lhe perdoar se verdadeiramente você se arrepender. Então, só um exemplo, né? Da mesma forma que muitas vezes a gente pode machucar o outro quando vai lhe trazer a verdade, a gente também deve vir com ele com palavras de consolo e de estímulo. O cristão benigno não se sentirá ameaçado um outro ponto aqui, né? Ele também não se sentirá ameaçado pela oposição, nem ficará ressentido com os que se opõem a ele, né? Em vez disso, procurará esclarecer com amabilidade, correndo a Deus para desfazer a oposição, conforme Paulo ensinou a Timóteo no capítulo 2 de sua segunda carta, né? Então, o cristão, ele não vai se opor, né? Não vai se opor com aqueles que, não, se fulano, a gente diverge aqui em alguma ideia, então eu não vou tentar convencê-lo de que eu estou correta, né? Tão somente como é que eu posso dizer, tentando convencer a todo custo que eu estou correto, mas pelo contrário, né? Eu vou de forma amável, pedindo o auxílio do Senhor para exortar aquela pessoa, para mostrar, tentar evidenciar o meu ponto de vista, se naquele fato eu estou correta, né? E finalmente, terceiro passo, o cristão benigno, ele não degradará, ele não fará pouco caso do irmão que cai em algum pecado, né? E nem espalhará boatos a seu respeito. A fofoca, espalhar, fulano caiu. Rapaz, tu tá sabendo de fulano de tal? Menina adulterou. Aff, misericórdia, sei não, viu? Mas se bem, né, que fulano de tal já fazia isso, pra ele cair nesse pecado realmente, caramba, fulano roubou. Menina do céu, tu viu que irmão fulano de tal, nem só ser irmãos da igreja, mas do mundo em si, fora do aprisco do Senhor, né? Menina fulano de tal roubou, foi preso, tu tá sabendo? Bem feito, e não sei o que. E isso não é nada bondoso, né? Agir com falta de misericórdia para um irmão que caiu, ou espalhar boatos a respeito de determinadas pessoas, né? Isso não condiz ao que é ser uma pessoa benigna. Pelo contrário, entristecer-se por ele e orar para que ele se arrependa deve ser a motivação do nosso coração. Estarmos tristes por ele e orar para que gere arrependimento em seu coração. E se achar justo, né, envolver-se pessoalmente com o irmão que errou, procurando recuperá-lo com amabilidade, conforme Paulo instruiu no capítulo 6 de Gálatas, né? Cônscio de que ele próprio também está sujeito à tentação, né? Não é julgar o meu irmão pelo que ele fez, mas antes orar, me entristecer, se possível chegar até ele e exortá-lo e estar vigilante, né? Aquele que está em pé, cuidado para que não caia, porque o mesmo pecado que o irmão caiu, eu também posso cair, porque o meu coração e o seu coração têm combustível suficiente para a gente cair em todo tipo de pecado. Então, o cristão que verdadeiramente busca obedecer a Deus, mediante o caráter benigno, será ativo na busca da benignidade, esforçando-se por revestir-se dela, por revestir-se da benignidade do Senhor, né? E aí mais na frente eu coloquei alguns versículos para a gente memorizar, que é Colossenses, no revestir-se, né, da benignidade, é Colossenses 3:12, 1 Timóteo 6:11. Então, ele colocará a virtude piedosa em lugar de destaque na sua vida.
na sua lista de características espirituais e recorrerá a Deus, né, o Espírito Santo, para produzir esse fruto em nossa vida. Então, a gente deve memorizar, ter sempre em mente oportunidades de tratar o outro com benignidade e recorrer ao Espírito Santo que nos ajude, né, para que possamos produzir frutos, né, frutos de benignidade. Então, espero aí que tenha ficado claro aí esses pontos para vocês, né? E o próximo ponto é tratando os outros com consideração, né? Há um traço estritamente relacionado com benignidade que também deve caracterizar o cristão piedoso, que busca manifestar os frutos do Espírito em sua vida, né? Que o autor resolve chamar de consideração. Os fariseus, rígidos em sua adesão absoluta à tradição, demonstravam perfeitamente o oposto de consideração. Estavam sempre perguntando: é lícito? Não é lícito? Né? E nunca perguntavam: é amável? É razoável? Jesus estava sempre às voltas com os fariseus, porque constantemente ele rompia com as suas rígidas tradições. E em muitos casos punha às claras seu total absurdo. Né? Então, o cristão atencioso ouve a razão e ele é imparcial e humanitário, ele é humano. Em vez de insistir na letra da lei, ele pergunta: qual é a coisa certa a fazer nessa situação? Esta maneira de pensar não deve, porém, aqui ficar um alerta, né? Não deve ser confundida com a filosofia humanista, que diz: se você achar que é certo, façam. Não é o que eu devo achar que é certo que eu devo fazer, mas o que as escrituras dizem que é correto. Aquilo que é amável, aquilo que é justo, né? Qual que é a situação certa a fazer à luz das escrituras. Esta filosofia, né, que se você achar o que é certo, faça-o, está inteiramente centrada no eu, né, e se concentra nos desejos carnais do indivíduo. A consideração, por outro lado, concentra-se na pessoa, indaga o que é melhor para fulano de tal. O que é melhor? Rapaz, eu vou ter que fazer isso, mas será que isso é o melhor para fulano de tal? Né? É tirar o eu de jogo e colocar o outro em primeiro lugar. A admoestação de Paulo, em Filipenses 4:5, proporciona a motivação apropriada para com uma atitude atenciosa, né? Seja a amabilidade ou consideração de vocês conhecida por todos. E aí eu acho que perto está o Senhor. Acredito que eu coloquei aí, né? Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor, Filipenses 4:5, né? Então, o Senhor, poderíamos transcrever esse versículo como dizendo mais ou menos assim, né? O Senhor está atrás de mim, o Senhor está atrás de você, observando como nós nos comportamos nas várias relações que tenho com as pessoas hoje. Eu seria uma pessoa rígida, rabugenta e exigente com elas? Qual vai ser o meu trato, né? Ou eu serei amável e atencioso, buscando compreender as pressões e incertezas que as pessoas enfrentam, levando em conta esses fatores. Devemos mostrar consideração a todos, ao balconista, né, ao motorista de ônibus, aos membros de nossa família, aos incrédulos e assim também como os crentes. Lembrem-se que Deus, né, perto está o Senhor. O Senhor está perto de nós e observando a forma como nós agimos com os outros, né? E isso inclui muitas vezes ser gentil, né? Por que não com o motorista, com o vigia, com alguém na rua que a gente passa, incluir um bom dia, um com licença, um por favor, um moço, você pode me fazer um favor? Ah, obrigada, tenha um bom dia, ou iniciar, bom dia, boa tarde, boa noite, ser gentil, né? E geralmente nós somos muito rápidos para falar, mas poucas as vezes estamos dispostos a ouvir, né? E quem mais sofre até com isso, irmãos, também é a questão dos mais idosos, né? Que muitas vezes são desprezados pelas pessoas. Os familiares geralmente não têm paciência de ouvir as suas histórias, né? De dar-lhes atenção. Então, isso é uma forma
de ser gentil, de ser amável, de de tratar o outro com bondade, saber ouvir, dar um bom dia, uma boa tarde, um por favor, um com licença, né? Ser gentil com as pessoas ao nosso redor, porque Cristo está perto de nós. Cristo, em todo o tempo, né? Estamos corandel, né? Estamos sempre, todo o tempo, diante do Senhor. Então, eu receio que, com demasiada frequência, nós cristãos sejamos menos bondosos e atenciosos do que os não crentes, né? Pensamos estar defendendo um princípio, quando na realidade estamos apenas fazendo prevalecer a nossa opinião. Muitas vezes no diálogo com o outro, né? Muitas vezes a gente é rígido, duro, intransigente, querendo colocar os nossos valores, as nossas opiniões acima dos outros, né? E muitas vezes a gente está agindo conforme os fariseus, né? Pensamos estar defendendo um princípio, quando na verdade estamos apenas fazendo prevalecer a nossa opinião. Como é que os outros nos veem, né? Quando agimos dessa forma, quando somos mal educados e intransigentes? Como é que as pessoas nos veem? Parecemos rígidos, obstinados, inflexíveis? Ou somos tidos como joviais, né? Com espírito alegre, razoáveis e humanos, né? Levando em consideração o outro em nosso relacionamento, né? Como é que as pessoas nos veem? Os fariseus contemporâneos de Jesus incrustavam suas próprias tradições nos mandamentos de Deus, né? Sejamos cuidadosos e devemos evitar fazer as mesmas coisas, agir como os fariseus. O traço da consideração é uma das características da sabedoria celestial, né? Tiago 3,17. Se quisermos ser sábios aos olhos de Deus, devemos cultivar este traço de razoabilidade e de jovialidade, fazer com que a nossa presença seja agradável aos outros. As pessoas tenham prazer em estar conosco, assim como tinham prazer em estar com o Senhor Jesus e ouvir as suas palavras, os seus ensinamentos, né? Devemos fazer a nossa presença ser agradáveis, porque é assim que Jesus era um homem agradável, bondoso para com todos. E aí, né, foi o ponto que nós vimos, tratando os outros com consideração. E aí eu coloquei alguns versículos para que a gente possa memorizar, né? Colossenses 3,12, 1 Timóteo 6,11, Filipenses 4,5 e Tiago 3,15. Aí é só alguns, né? Pode ter vários outros que venham aí à sua memória e você possa memorizá-los, né? E o próximo passo é buscando um espírito benigno, que eu acho que eu terminei não colocando aí. Suspeito que de todos os traços de caráter de piedade neste estudo, a benignidade seja o que menos apela para muitos leitores do sexo masculino, né? Talvez você aí, homem que esteja nos assistindo, né? Talvez essa ser coisa benigno parece mais ser uma coisa para as mães, né? O traço de benignidade não parece ser muito atrativo para o sexo masculino. Mas por algum motivo parece que temos dificuldade em crer que masculinidade e benignidade possam fazer parte da mesma pessoa, né? Mas se a gente olhar para o exemplo de Cristo, a gente vê que isso é totalmente possível. Muitas vezes os homens querem ser benignos, ver benignidade nas mães e nas esposas, mas não em si mesmo, né? A imagem de machão do mundo masculino não cristão tem a tendência de contagiar até mesmo os crentes, né? Mas isso não deve ser um exemplo para você. Você pode ser um homem benigno, né? Pode ser um homem, pode ser durão e terno, né? Você pode ser durão consigo mesmo, com os seus pecados, com os seus objetivos, mas você deve ser terno, você deve ser benigno com as outras pessoas, com sua esposa, porque um sinônimo de masculinidade não é você ser grosso, ríspido e, sabe, fazer com que a sua lei seja efetivada, seja cumprida na base como é que eu posso dizer, do autoritarismo, né? Isso é contrário de benignidade. Você tem que exercer como é que eu posso dizer, a sua autoridade de forma amável, né? Não fazendo com que sua esposa
seja submissa a você na base do autoritarismo, mas em amor. Ela tenha prazer em ser submissa a você pela forma doce, bondosa que você a trata, né? Então, homens, sejam bondosos, né? Sejam benignos para com suas esposas, para com os seus filhos, para com a sua mãe, para com as pessoas que estão ao seu redor. Seja bondoso. Isso em nada vai diminuir a sua masculinidade. Pelo contrário, você vai refletir o caráter de Cristo na sua vida. Então, quais são os passos que nós podemos dar para desenvolver um espírito benigno? Primeiro, devemos decidir se este é um traço que na realidade desejamos desenvolver. Acho que eu não terminei. Será que não coloquei aí? Não coloquei, ó. Que pena. Então, a gente tem que ver se de fato isso é um traço que nós queremos desenvolver, né? Preciso decidir que desejamos ser amáveis e sensíveis em nossos tratos com as outras pessoas. É preciso a gente se interessar pelas outras pessoas, ter o outro em estima, né? E assim desenvolver essa benignidade, um traço, desenvolvermos esse estado de benignidade, de doçura, de brandura para com o outro. Em segundo, nós podemos indagar aqueles que nos conhecem bem sobre como os outros nos veem, né? Somos durões, somos obstinados, ásperos e ríspidos, né? A gente procura intimidar as outras pessoas com as nossas ou dominar os outros pela força de nossa personalidade. As pessoas se sentem mal em nossa presença, são coisas que a gente deve questionar, né? As pessoas se sentem mal com a nossa presença, né? A gente está o tempo todo julgando os outros e as falhas dos outros. Se tivermos quaisquer desses traços, nós devemos enfrentá-los com honestidade e com humildade, né? E devemos pedir a ajuda do Espírito Santo para nos moldar, né? A gente deve perguntar aos outros, fulano, como é que eu tenho sido? Eu sou uma pessoa áspera? Eu sou uma pessoa rígida demais, que só vive com um espírito crítico, com a língua afiada, né? A minha presença é agradável e se essas coisas forem positivas, não, realmente, às vezes você é muito chata, às vezes é isso, é aquilo, o outro tem que falar a verdade em amor, né? A gente deve pedir ajuda e auxílio ao Espírito Santo de Deus que trabalhe na nossa vida, né? Que trabalhe essa virtude piedosa em nosso coração. E a gente também precisa identificar situações específicas nas quais nós temos deficiências, né? Só então seremos impulsionados a orar com fervor, pedindo a graça da benignidade. E como sempre devemos decorar, né? Aqui ele trouxe decorar, mas é memorizar uma ou mais passagens na Bíblia referente a estes tópicos, que foi o que eu coloquei aí para vocês, né? Memorizar. Tá aí alguns desses versículos, né? Coloque esta necessidade de ser uma pessoa bondosa na sua lista de oração e ore para que Deus opere de tal modo em sua vida que, por seu poder, você demonstre o fruto da benignidade, né? Peça auxílio ao Senhor e peça a Ele. Nós temos a oportunidade do nosso dia a dia demonstrar esse fruto, né? Demonstrar os frutos da benignidade. E aqui nós temos um desafio, né? Um desafio para as nossas vidas. A primeira você age com benignidade? Você tem agido com benignidade com as outras pessoas nos seus pensamentos, na sua fala, nas suas atitudes? Você tem agido de forma bondosa? Você age com benignidade? Pare e faça uma autoanálise da sua vida na forma como você responde ao seu marido, aos seus filhos, aos seus pais, aos seus amigos. Como é que você age com o outro? Os seus pensamentos com relação às outras pessoas são pensamentos bondosos? As suas atitudes para com os outros é bondosa? Né? Você tem agido de forma bondosa? Às vezes seu marido pede para você fazer um bolo, fazer aquela comidinha que ele gosta, mas lá você está com raiva porque vocês brigaram e você simplesmente não vai fazer, né? Porque ele tem que sentir na unha como é ruim me maltratar ou falar coisas que possam me machucar, né? Então, isso não é fruto de benignidade, né? Benignidade é tratar o outro com doçura, com brandura,
né? Tratar o outro da forma que nós gostaríamos de ser tratado. Então, um outro ponto. Em que momento de sua vida você já orou por benignidade? Você já orou? Ou igual a mim, você nunca tinha prestado nem atenção na profundeza dessa palavra, né? Se você nunca orou, então eu desafio a você, assim como a mim, né? A orar pedindo ao Senhor para sermos pessoas bondosas, benignas, que refletem o caráter de Cristo nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e nas nossas ações, né? Inclua isso na sua lista de oração. O terceiro ponto, né? Como você pode ajudar o seu irmão a desenvolver a benignidade? Se tem um irmão que é grosseiro, que não, como é que eu posso dizer, que é rude no seu trato, como é que você pode ajudar o seu irmão a enxergar que muitas vezes ele faz a presença não ser tão agradável? Mas como é que você pode ajudá-lo a ser uma pessoa melhor, uma pessoa benigna, né? E o terceiro ponto, o quarto ponto, aliás, eu quero desafiar você a exercer a benignidade com as pessoas ao seu redor. Trate-as bem, faça o bem a elas, né? O seu marido, faça comidinhas, não precisa ser Dia dos Namorados, né? Como foi aí esses dias. Não precisa esperar uma data especial para você agir com o outro com bondade, né? Faça uma comida, prepare a mesa, né? Como se fosse um momento especial. Prepare a mesa, deixe a mesa toda posta, bote uma florzinha, prepare a mesa com carinho, seja bondosa. Por exemplo, isso é uma forma de você demonstrar bondade aos da sua casa, né? Se ofereça para lavar os pratos, se você é filho, se você é marido, se ofereça a lavar os pratos para a sua esposa. Mãe, não, fica aí, hoje a comida vai ser por minha conta, ou se você é esposo, não, né? Dependendo das condições que a gente nessa quarentena fica difícil a situação, mas não, hoje a gente vou pedir uma pizza para a gente jantar. Não se preocupe em fazer nada, descanse, né? Quando seu marido chegar do trabalho, né? Tira lá o sapato dele, dá-lhe uma massagem nos pés, dá uma massagem nas costas para aliviar a tensão. Dirija palavras bondosas, diga o quanto você ama, diga palavras que sejam agradáveis, que você gostaria de ouvir, né? Fale para o seu esposo, para os seus pais, fale para os seus filhos, né? Se você não tá com os seus pais, liga para ele, faz uma ligação. Mãe, eu queria, não tô ligando para saber como é que a senhora está, para dizer que eu lhe amo muito, para dizer que eu tô com saudade da senhora, do senhor, e faz atos de bondade. Se a gente for parar para prestar atenção no nosso dia a dia, Deus nos dá oportunidade o tempo inteiro de exercitar bondade para com os outros. Então, o que resta a nós é estarmos sensíveis a esses detalhes e colocar essa bondade em prática. Então, eu quero lhe desafiar. Seja, a partir de hoje, ore ao Senhor para ser uma mulher, um homem mais bondoso, mais bondosa, e a colocar essa bondade em prática, através dos seus pensamentos, aquilo que você pensa acerca de outras pessoas, através das suas palavras, para que você não seja uma pessoa ríspida, né? Através da sua presença, que as pessoas tenham prazer em estar com você. Quando vem fulano de tal tá chegando, né? Caramba, é muito bom fulana tá aqui com a gente, né? Ela agrega a vida da gente, ela tem uma alegria, uma leveza de alma que nos contagia. Então, seja essa pessoa agradável. E também com seus atos, né? Peça ao Senhor para que no seu dia a dia você possa exercitar, né? Fazer atos de bondades para todos que estão ao seu redor. E assim, através do seu exemplo, do seu testemunho, você poder contagiar outras pessoas. Para finalizar, irmãs e irmãos, eu quero deixar aqui para vocês a dica, que é até um bom livro para depois a gente estudar, né? A Lei da Bondade, de Mary Bick, né? É um livro que define conceitos bíblicos também sobre a questão da bondade, né? Ela dá conselhos úteis e ela também tanto para as esposas, os maridos, os pais, professores e crianças, né? E ela nos dá desafios para que a gente possa exercer, colocar essa lei da bondade em prática.
né? É um livro maravilhoso. E aqui, só lendo aqui para finalizar. É só o tópico do livro aqui para deixar vocês aí com gostinho de água na boca, né? É uma análise da bondade, o que é bondade, as raízes da bondade, a nossa motivação, a bondade aprendida, a esposa bondosa, o marido bondoso, criando os filhos com bondade, o papel do professor, aí bullying, uma carta para crianças e adolescentes e a bondade em ação, pensamentos bondosos, palavras bondosas, a bondade a um destes pequeninos e o seu tipo de bondade. E aqui ele traz o apêndice que, mamãe, por favor, não vá, né? Que são questões... um apêndice também traz questões para estudo. Então, é um livro maravilhoso que eu aconselho vocês a lerem, né? A estudarem ele. E quem sabe, talvez não seja o próximo livro que a gente vai ler ou estudar, tá? Então, irmãs e irmãos, foi um prazer estar com vocês aqui mais esta tarde estudando. E que Deus possa nos ajudar a sermos pessoas bondosas. Eu não na descrição do vídeo, mas nos comentários, eu vou ver se eu deixo aí para vocês, ou eu deixo nos comentários ou na descrição, vou ver como é que vai ficar aí. Eu vou deixar sugestões de vídeos para vocês estarem assistindo, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã, se assim Deus nos permitir.